Vamos sentar, por gentileza. Declaro reaberta a sessão. Nós ainda estamos com advogados, mas eu vou dar preferência aos processos do ministro Amaury, uma vez que ele tem um compromisso no Senado Federal. Ministro Amaury, são os dois processos da planilha? Há dois aqui na lista de preferência, senhor presidente. Além da planilha. E a planilha, é. Quais são os dois, Vossa Excelência? Qual é o primeiro? Acho que até um, não sei se um já foi julgado. Aqui está marcado. Tem um que está presente. Parece que só tem esse, né? Está presente, o outro não está presente. É só um, só esse que está destacado aqui. Pregou esse, por gentileza. Preferência número 22, retorno de vista regimental concedida à excelentíssima senhora ministra Eliana Schaiber, processo ROT 16.489, dígito 14 de 2021. Relator, ministro Amaury Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário, o método dar-lhe provimento para rescindir a sentença homologatória de acordo extrajudicial e, em juízo rescisório, extinguir o processo sem resolução do mérito. Inscrito doutor Marcos Fabrício Araújo de Souza. Já houve sustentação. Obrigado. Vistora, ministro Liana. Ministra Liana, tem a palavra. Pois não, presidente. Cumprimento o doutor. Aqui, presidente, eu também peço venha ao ministro relator para divergir a matéria que é dolo e se há ou não vício é um acordo, rescindir sentença homologatória de um acordo extrajudicial e o que se persegue aqui, no caso, é saber se houve ou não o vício de consentimento, já que o dolo, essa corte já decidiu que é necessário estabelecer o vício de consentimento. E eu aqui me permita que, diante do quadro fático, eu entendi que não há nenhum vício de consentimento. O autor confirma que sabe ler, sabe escrever, que reconheceu as assinaturas, que não foi, ele mesmo diz, abro aspas, não foi coagido a assinar o documento. Ele diz que acredita que foi induzido, mas não foi a assiná-lo, mas não foi acompanhada de nenhuma comprovação, porque o autor nem mesmo afirmou efetivamente ter sido induzido, porque, na verdade, ele disse que não foi coagido. E admite que recebeu uma via do acordo celebrado bem antes, no mês 8, ou seja, ele teve ciência da via do acordo só no mês 12, 4 meses depois, ou seja, ele teve tempo suficiente para ler os documentos após a assinatura e também há uma frase do autor que me chamou a atenção. Ele admite expressamente, abro aspas, que se arrependeu de fazer o acordo, porque, em seus termos, não havia contemplação de horas extras e horas de intervalo intrajornada. Meu voto é longo e, nesse sentido, presidente, eu entendi que aqui houve mais arrependimento do que, efetivamente, vício de consentimento. Então, eu peço venha ao ministro Amaury para divergir. Ministro Amaury tem a palavra. Eu cumprimento a ministra Eliana. A questão aqui é realmente complexa. É importante entender que o cabimento da possibilidade rescisória aqui, excepcionalmente, para o inciso 3. E aqui, senhor presidente, o que me chamou a atenção é que o autor, e isso é substancialmente provado, ele não foi substancialmente representado por advogado. E também não foi alertado que a aceitação do parcelamento das verbas rescisórias em 10 parcelas implicaria a quitação geral do contrato de trabalho. Foram chamados dezenas de trabalhadores num determinado local, já com um advogado pré-constituído da empresa, e fizeram um parcelamento. Até aí, tudo bem, ele aceitou o parcelamento, e isso eu concordo com a observação da ministra Liana. Ele não foi alertado de que isso geraria uma quitação e impossibilidade
impossibilidade de depois reclamar eventuais diferenças. E aqui eu registro que até mesmo o preposto reconheceu que o acordo dizia respeito ao pagamento parcelado das verbas rescisórias e não havendo qualquer referência à quitação integral do contrato de trabalho com impossibilidade de nada mais reclamar. Daí porque eu peço vênia, eu vou manter o voto. Obrigado, ministro Amauri. Estabelecida a divergência, eu vou colher os votos. Ministro Sérgio. Senhor presidente, acompanhando o relator, pedindo vênia à ministra Eliane. Obrigado, ministro Caputo não está. Ministro Zé Roberto. Pois não, senhor presidente. Me impressiona também o registro de que o advogado ou os advogados foram pré-constituídos pela empresa. Me parece que aqui a própria finalidade dessa importante inovação da reforma trabalhista não está atendendo à sua finalidade. Eu peço vênia à divergência e acompanho o relator. Obrigado, ministro Douglas. Senhor presidente, estou pedindo vênia ao relator, estou acompanhando a divergência. Obrigado, ministro Dezena. Presidente, também peço vênia ao eminente relator, acompanho a divergência. Também peço vênia ao eminente relator e acompanho a divergência. A indicação de advogado pela empresa, por si só, não vai atestar a fraude. E o reclamante diz que não foi coagido, mas acredita que foi induzido, que se arrependeu de fazer. Aqui é uma matéria que nós estamos aqui acostumados a decidir. Então, eu proclamo que a unanimidade foi conhecido o recurso, por maioria, foi-lhe negado provimento nos termos do voto da ministra Eliana Chaip, no que foi acompanhada pelos ministros Douglas, Dezena e Vieira de Mello. Vencido o eminente relator, que lhe dava provimento para rescindir a sentença homologatória do acordo extrajudicial e, em juízo, extinguiu o processo, no que foi acompanhado pelo ministro Sérgio e pelo ministro José Roberto. Redigirá o acordo a ministra Eliana Chaip, juntará voto vencido ao pé do acordo o ministro Amauri, no que aderem à divergência de sua excelência. Há mais 2 processos do ministro Amauri, não é isso? Apregou-se, por favor. É o resultado que proclamo. Posso ser. Retorno de vista regimental concedido, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo ROT 248, dis 46, 2021. Relator, ministro Amauri Rodrigues, que votou anteriormente no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Foi acompanhado pelo ministro Dezena da Silva. Colocar na tela. Já está na tela? O meu não entrou, não. Isso. Não. Vamos lá. Já está na tela de todos? Tudo certo? Já está aí? Está na tela? 248. Bom, aqui é recurso ordinário em rescisória, anistia, ex-empregado do extinto Banco Nacional de Crédito Cooperativo, modificação da jornada para 8 horas, diferenças salariais. Meu voto é longo, eu digo que tem que realmente refazer em face do novo parâmetro de cálculo, baseado no fator 200, e por isso que meu voto é convergente com sua excelência. Para ser bem objetivo, o voto todos já tiveram ciência. Então, eu indago se há alguma divergência. Em não havendo, eu proclamo o resultado à unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, ministro Amauri, que negou-lhe provimento, juntada de voto dos ministros Dezena e Vieira de Mello, ao pé do acordo, convergentes ao eminente relator. Julgado. Processo seguinte do ministro Amauri.
Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ROT 1.008.613, de 73 de 2024. Relator ministro Amaury Rodrigues, que votou anteriormente no sentido de conhecer no recurso ordinário e no método negar-lhe provimento. Ministro Douglas, estou como Senhor presidente, estou acompanhando o eminente relator, a matéria é de fato interessante e o voto com o doutor está em consonância com a jurisprudência do tribunal. Apenas eu lembraria que a matéria é objeto do tema 106, mas não há determinação de suspensão aqui no âmbito da subseção 2. Então, o voto é convergente, presidente. Ok. Indago aos senhores ministros, senhoras ministras, se há alguma divergência no tocante ao presente feito. Em não havendo, é o resultado que proclamo a unanimidade. É o resultado que proclama a unanimidade no sentido de negar provimento ao recurso. Ministro Douglas, juntada de voto convergente? Não, só... Pois não. Então é isso. Resultado é unanimidade, conhecer e negar provimento. Os processos de Vossa Excelência estão concluídos. A planilha. Pregou isso, por favor. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Amaury Rodrigues. Processo ROT 12.177, de 26 de 2019, ao processo ROT 2.915, de 65 de 2024, impedido o excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho no processo ROT 10.177, de 19 de 2020. Ministro Amaury, algum destaque de Vossa Excelência? À disposição. Senhores ministros, algum destaque na planilha do ministro Amaury? Então, eu proclamo o resultado unânime. Pois não, 11.587, só para colocar a ressalva. Tá. Então, eu proclamo o resultado do julgamento à unanimidade, à exceção do ROT 10.177/19, que eu estou impedido, que eu vou apregoar, vou passar à presidência do ministro Zé Roberto. E estabelecida a ressalva no ROT 11.587, de 49, do ministro Sérgio Pinto Martins. Agora, apregou isoladamente, por favor, ministro Zé Roberto, a presidência de Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente. Obrigado. Relator excelentíssimo senhor ministro Amaury Rodrigues, processo ROT 10.177, dígito 19 de 2020, impedido excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Pois não. Tem a palavra o eminente relator? À disposição. Pois não, nos termos do voto, né? Vossa Excelência está Exato. negando provimento ao recurso ordinário. Há alguma divergência no caso? Ou ressalva? Só um Não. minutinho, senhor presidente. Pois não, Não tá abrindo 10.177. Perfeito. Também ressalva. Ressalva também, então. A decisão é unânime nos termos do voto do eminente relator, negando-se provimento ao recurso, com a ressalva de entendimento do ministro Sérgio Pinto Martins. Assim se decide, devolvo a presidência ao eminente presidente Vieira de Mello Filho. Obrigado, ministro Zé Roberto. Concluímos, então, os processos do ministro Amaury. Quando ele julgar necessário, Sua Excelência está liberado para se ausentar. Prosseguimos agora com preferência dos senhores advogados inscritos. Preferência número 19. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Processo ROT 1957, de 64 de 2020, relator ministro Sérgio Pinto Martins, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e do mérito negar-lhe provimento. Inscrito o doutor Raimar Rodrigues Machado, já houve sustentação oral. Pois bem, aqui é um recurso ordinário em rescisória, apelo ordinário, ausência de ataque aos fundamentos do acórdão recorrido, deficiência de fundamentação. Eu aqui, sendo objetivo, o voto não... O meu não entrou na tela aqui. Pois é, o meu não está na tela. Cadê ele? Está aqui. Meu voto foi disponibilizado
Eu estou pedindo vênia, Sua Excelência, porque eu verifico que o recurso ordinário do autor apresenta insanável defeito de fundamentação, que não comporta o conhecimento. Em primeiro lugar, eu estou deixando claro que não diz respeito à aplicação, que eu não concordo com a aplicação do 4221 para recurso ordinário, inclusive em ação rescisória. Todavia, nos termos do artigo 141 e 1013 do CPC de 15, a lide somente pode ser decidida nos limites propostos pelas partes e o recurso ordinário devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Eu vou falar sobre o efeito devolutivo, e aí eu digo que o recurso ordinário, inclusive na esfera da ação rescisória, é um recurso de livre fundamentação, bastando que a parte alegue injustiça na decisão para o rejulgamento da matéria. A sua interposição não exige observância dos requisitos de admissibilidade intrínsecos, restritos, típicos do recurso de natureza extraordinária. Não obstante seja incabível a interposição de recurso simples petição, o órgão julgador, especialmente na Justiça do Trabalho, não exige para a rescisória fundamento específico. Então, fica resguardada a possibilidade de não conhecer do apelo. Entretanto, com ressalva do meu entendimento, a STI tem se posicionado pela aplicabilidade da súmula 422. E, ultrapassada essa premissa, o entendimento da SBI 2, para que tenha viabilidade o recurso interposto, a parte deve atacar especificamente os argumentos. O diálogo é necessário. Entretanto, os argumentos da autora em seu apelo ordinário não atacaram precisa e exatamente o único fundamento posto no acordo. Por outro lado, constata-se que a autora, em seu recurso, apenas repisou os argumentos postos na petição inicial, insistindo no cambimento. O recurso não infirma e nem refuta especificamente os fundamentos do acordo, adotando-se, então, o entendimento da SDI 2, no sentido de que, ressalvado o meu entendimento, não comporta cognição o recurso ordinário da cooperativa. Então, eu não conheço. Eu não conheço do recurso. Ministro Sérgio. Senhor presidente, peço desculpas, Vossa Excelência, mantenho o voto. Não, precisa pedir desculpa, não, Sérgio. É esse o fundamento. Pois não. Eu não conheço e o ministro Sérgio nega provimento. Aqui eu estava alertando que a subseção aplica 4221. Então, é apenas isso a nossa divergência. Ministra Eliana. Presidente, eu peço venha ao relator e acompanhar a divergência de Vossa Excelência. Obrigado. Ministro Caputo, não. Ministro Zé Roberto. Acompanho Vossa Excelência pedindo vênia ao ministro Sérgio. Obrigado. Relator. Ministro Douglas. De igual modo, presidente, acompanhando o voto de Vossa Excelência. Obrigado. Ministro Dezena. Também, presidente, com a vênia do eminente relator. Obrigado, ministro Dezena. Ministro Amauri. Também, senhor presidente, o acórdão baseou-se em duplo fundamento e o recurso atacou apenas um deles. Eu acompanho a divergência. Pois não, a ministra Morgana está impedida. Então, eu proclamo que, por maioria, não foi conhecido o recurso ordinário, vencidos o ministro Sérgio Pinto Martins, que dele conhecia e negava-lhe provimento. Retirar o acordo, o ministro Vieira de Mello, juntará voto vencido ao pé do acordo o ministro Sérgio Martins. É o resultado do julgamento. Agora, processo seguinte. Preferência número 23, relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ROT 4.041, dígito 10 de 2024. São partes. Eugênia Lopes Damasceno Martins, e município de Juazeiro. Inscrito doutor Cecílio Nunes de Oliveira Júnior. Senhor presidente, cumprimentando Ministro Douglas. o doutor Cecílio, eu adiei esse processo da semana passada para reexaminar, porque é um daqueles casos que me parecem situados numa fronteira em que as normas processuais estabelecem algumas balizas cujos limites não me parece possamos superar.
A discussão proposta diz respeito ao direito subjetivo à reintegração, início litis, ao emprego, em razão de uma suposta configuração de doença com etiologia vinculada às condições em que o trabalho fora prestado. E aqui na subseção, em razão da natureza especialíssima da ação mandamental, que exige prova pré-constituída, o rito é absolutamente sumário, nós entendemos que não há possibilidade de se considerar elementos fáticos havidos no curso da marcha da ação matriz após a edição da decisão interlocutória censurada em mandado de segurança. E, portanto, nós estamos diante de um caso em que, no instante em que o juízo singular, reputado coator, proferiu a sua decisão interlocutória negando a retomada do contrato, nessa mesma data, houve a obtenção pela recorrente do benefício previdenciário na modalidade B91, o auxílio-doença acidentário. Eu estive com o advogado em audiência para despacho de memoriais e nós, como disse, ficamos naquela situação limítrofe, porque não podemos desconsiderar aquela tese que me parece consagrada aqui na subseção, segundo a qual o quadro fático que pode ser examinado no mandado de segurança é o mesmo quadro fático considerado pelo juízo reputado coator. Como disse antes, a prova é pré-constituída, o juiz é expedito, não há possibilidade de dilação probatória no mandado de segurança, ressalvado uma hipótese excepcional que a lei estabelece e que não se configura no caso concreto, quando a parte que se afirma vítima de um ato arbitrário pode requerer ao juiz que exija da autoridade coatora a apresentação de documentos, que não é o caso concreto. Mas aqui nós estamos, então, diante de um cenário fático probatório que não autorizava a concessão da tutela antecipada no instante em que proferida. Eu até havia ponderado, presidente, na semana passada, e também fiz essa pontuação ao ilustre advogado, que a superveniência de eventos no curso da ação matriz, como a obtenção do benefício acidentário B91 ou a realização de uma perícia que confirme o vínculo, o nexo etiológico da moléstia com o trabalho, podem, aliás, deveriam ser fundamento para um pedido de reexame da tutela antecipada, que não há preclusão. O juízo, diante dos novos elementos, juízo singular, pode, de fato, reexaminar a questão, deferindo-a, mas aqui me parece que não estavam presentes os elementos que autorizavam a concessão da tutela, e é por isso que, com todas as vênias, estou votando por conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Obrigado. Então, eminente relator, conhece, nega provimento, indefere o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no sistema um pedido de vista da ministra Liana. Ministra Liana? Não tenho a vista, presidente. Alguém quer se manifestar? Antes, não havendo, então, após o voto do eminente relator que conhece o nega provimento, pediu vista a ministra Liana Schaibe. Registrada a presença pelo recorrente do doutor Cecílio Nunes de Oliveira Júnior, a quem cumprimento e agradeço e desejo um bom trabalho. Suspenso o julgamento. Pois, excelência, com retomada do novo julgamento, há uma nova intimação às partes. No caso, o pedido de vista regimental está feito, depende de quando ela devolver. Se na próxima, o julgamento será na próxima. É porque não houve ainda sustentação. É porque não houve ainda sustentação. Não. Está resguardada a sustentação. Isso, excelência, é essa observação, exatamente. Me perdoe, é que eu voltei aqui e fiz uma confusão. Está resguardada. Pois não, excelência. Obrigado, um bom dia, uma boa tarde, um bom trabalho. Bom trabalho para Senhor você. presidente. Obrigado. Senhor presidente, peço liberação, compromisso externo. Pois não, ministro Amanda. Agradeço, Vossa Excelência. Processo seguinte. Preferência número 25, relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ROT 664, de 38 de 2023, processo tramite em segredo de justiça, escrito do Dr. Kefren de Aguiar Augusto da Silva. Qual é o processo? Meu sistema não está atualizando. Quem é o relator? Mr. Douglas, tem a palavra. Pois não, presidente. Cumprimentando o ilustre advogado, há inicialmente uma preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Sustenta a parte que o acórdão regional foi omisso, deixou de examinar de forma integral.
as questões suscitadas, mas na subseção 2, nós consideramos que o efeito devolutivo em profundidade permite a ampla cognição da matéria e, portanto, não há qualquer prejuízo, razão pela qual estou votando pela rejeição da preliminar. Na sequência, a parte invoca o inciso 5º do artigo 966 do Código de Processo Civil e diz: violados a súmula 330 desta Corte e a orientação jurisprudencial 270. A nossa jurisprudência não admite os padrões decisórios referidos, os verbetes sumulares e da orientação jurisprudencial invocados como fundamento para a desconstituição de coisas julgadas, e, na linha dessa jurisprudência consolidada, o processo nessa fração está sendo extinto sem resolução do mérito. Há ainda o fundamento centrado no erro de fato, inciso 8º do artigo 966 do Código de Processo de 2015, diz a parte, fundamentalmente, que teria havido equívoco manifesto no exame de 3 questões fáticas, quais sejam: primeiro, a falta de atenção a todas as provas documentais que levaram o juízo a entender inexistente um fato fartamente provado nos autos, qual seja a pressão psicológica viciando a vontade do trabalhador quando adesão ao PEAI. Segundo, os documentos trazidos mostram a quitação apenas das verbas constantes do termo de rescisão contratual e daquele documento não consta a PLR nem algumas outras verbas rescisórias, razão pela qual defende inexistir quitação total. E terceiro, no acórdão rescindendo, a segunda turma do Regional adotou a tese de que o funcionário do Banco do Brasil, quando em licença por acidente de trabalho, não possui direito à PLR. Esses pontos todos foram debatidos, foram alvo de intensa controvérsia na ação matriz, e por essa razão não é de fato possível invocá-los, os fatos e as conclusões regionais, para efeito de subsidiar a pretensão desconstitutiva centrada em erro de fato. Incide ao caso a orientação 136 desta subseção. Também aqui não há campo possível para o provimento do recurso. E, por fim, a parte invoca a hipótese de violação de norma jurídica, artigo 966, inciso 5º, apontando violados os artigos 93, inciso 9 da Constituição Federal, segundo, 489, inciso 2º, 1013, parágrafo 1º, todos do CPC, bem como os artigos 820, 832 e 851, parágrafo 2º da CLT. Diz que teria havido vício de fundamentação na decisão rescindenda, no tocante à nulidade da ata de audiência e ao pleito de reinquirição da testemunha. O que eu estou observando é que, na ação matriz, todas essas questões foram examinadas, inclusive em sede de embargos de declaração. A parte não se conforma com as conclusões alcançadas naquela instância e, por isso, não se pode mesmo divisar qualquer negativa de prestação adicional. Cabe recordar ainda a diretriz da OJ 97 desta subseção, que afasta a possibilidade de reconhecimento dos preceitos constitucionais invocados, porque, quando invocados e a matéria infraconstitucional regendo a hipótese, não se revela possível mesmo reconhecer a violação à transgressão constitucional. Por isso, afasta-se a violação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Também impertinente a alegada violação do artigo 7º, inciso 11 da Constituição, que assegura o direito à participação em lucros e resultados, por essa mesma lógica. E, por fim, no que se refere à alegação de ofensa à cláusula 3ª do Acordo Coletivo de Trabalho e, por consequência, do artigo 611, hífen A, inciso 15 da CLT, a súmula 410 inviabiliza qualquer pesquisa fático-probatória como condição essencial para o reconhecimento da transgressão legal suscitada. Portanto, não há possibilidade mesmo de provimento do recurso, que nesta fração também é desprovido. Em síntese, presidente, conheço no mérito extingo o processo sem resolução do mérito no tocante à violação da súmula 330 e da OJ 270, e quanto aos demais temas, nego o provimento ao recurso. Obrigado, Mr. Douglas. Inscrito pelo recorrente, doutor Kefren de Aguiar Augusto da Silva. Doutor Kefren, fará uso da palavra? Minha Excelência. Concedo-lhe pelo prazo regimental. Senhores ministros, senhoras ministras, senhor presidente, senhor relator, representante do Ministério do Trabalho, demais servidores da Casa e colegas advogados. Serei extremamente breve nas minhas colocações.
Excelência, ocorre que o acordo, ora residente, com vários dispositivos legais e constitucionais com os quais trataria esse tema. O primeiro ponto seria a violação do tese de repercussão geral da Suprema Corte. Excelência, ocorre que foi desrespeitada na tese 152 do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral, que seria, a referida tese decidiu que só haveria quitação ampla do contrato de trabalho se e somente se isso estiver escrito em 2 lugares, a saber, que seria no acordo coletivo e também no TRCT, conforme também me registrou o desembargador Fábio André de Farias, do documento ID 1DE60D2, na página 15. Excelências, destacamos que, no caso, não houve acordo coletivo referente a um PDV. Além disso, ocorre que as verbas pleiteadas pelo trabalhador não constam como quitadas no TRCT. Apesar desses fatos, o acordo hora residente contrariou e decidiu que houve a quitação ampla de todas as verbas trabalhistas, mesmo sem respaldo no ACT e sem que as verbas pleiteadas constassem no TRCT. Constando, restou provado que o acordo hora residente afrontou o entendimento firmado pelo STF no tema 152 de repercussão geral, o RE 590-415, configurando violação direta a um precedente vinculante. Excelência, aqui também cabe uma importante observação, é que, embora o ilustre desembargador Fábio Farias tenha observado, ocorre que este fato suscitado não foi resolvido, permanecendo uma mácula processual, conforme o documento 1DE60D2, na página 15. Passando por ponto 2, da não apreciação das provas. Excelência, observa-se que todo o conteúdo decisório resta que não houve, em momento algum nos autos, a dialética analítico-valorativa de 6 principais provas documentais, essenciais ao devido e constitutiva do direito do trabalhador. Veja-se que não houve, que é a citação, muito menos a atenção do julgador sobre a principal prova do autor, de que, em licença saúde, foi pressionado a aderir ao PDV. Prova essa que consta no documento de ID 22-DE-2-DD. Estes documentos contêm uma ameaça ao trabalhador, caso ele não aderisse ao PDV. Isso não consta dentro do acordo, né? Vejamos, o trabalhador recebeu uma ameaça no último dia do prazo de adesão, pois até aquele dia ainda não havia aderido ao PDV. Esta prova principal sequer foi citada, apesar dos embargos da declaração, estando provada a desatenção do julgador quanto às provas materiais, tal fato atrai a rescisão do julgado, segundo o STF, no REST 839-499-MT, ministro do Discurso. Em suma, além da não apreciação das provas documentais, incidiu-se ainda que a decisão contraria as provas dos autos, uma ofensa também direta ao artigo 83, parágrafo 1º, do Regimento Interno do CNJ. Vamos para o ponto 3, da negativa da prestação jurisdicional. Excelências, agravando a falta da apreciação das provas, verifica-se ainda que a decisão hora residenta foi fundada unicamente na ata de audiência, a qual foi impugnada tempestivamente, mas nunca houve realmente uma resposta jurisdicional às impugnações que foram apresentadas. Reitero que não houve resposta jurisdicional às 2 indagações das atas, impugnações das atas, perdão, mesmo diante de reiterado os embargos de declaração. Deste modo, a decisão de mérito firmada naquela ata impugnada e sem resposta, um fato suscitado e não resolvido, e sem a apreciação das provas. Indo para o ponto 4, na petição de reinquisição, ainda temos que a petição de reinquisição também não obteve a devida resposta jurisdicional, apesar de ter sido reiterada de novo. Este fato suscitado foi detectado, inclusive, pela desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva, conforme o documento de ID 81656F9, na página 2, e ID 09787A7, na página 1. Porém, continuando sem obter a devida resposta jurisdicional. Convém lembrar ainda que a falta de resposta jurisdicional às petições, requerimentos de impugnações também resulta em negativa de prestação jurisdicional, trazendo nulidade ao decídio e clamando pelo corte rescisório. No ponto 5, temos a ofensa à jurisprudência sobre a PLR dos acidentados do trabalho. Ocorre que o acordo hora residente contrariou a jurisprudência consolidada do TST, que protege
o direito à PLR do empregado afastado por acidente de trabalho ou por doença laboral. Deste modo, violou o acordo coletivo de trabalho, na ACT, e também o princípio constitucional da isonomia. Excelências merecem destaque o fato de que, também, isto foi detectado pela desembargadora Dione Lourdes Furtado, sobre a violação da norma coletiva de abrangência nacional. Ocorre que, por serem várias questões pendentes, a Sua Excelência, a desembargadora, que identificou, inclusive, o problema, resumiu as irregularidades nas seguintes palavras, abro aspas, não houve apreciação de questões essenciais suscitadas. Essas são as palavras da desembargadora, conforme também os documentos ID 09787A7, página 1, e o ID C65671F, também na página 1. Vejamos aqui o que diz a cláusula 7 do ACT. Cláusula 7ª PLR, parágrafo 3º. O funcionário licenciado por acidente de trabalho, licença maternidade, licença adoção, faz jus ao pagamento integral da PLR, com base na função ou missão exercida antes da licença. Nobres julgadores, ocorre que no acórdão, ora reincidente, decidiu-se em sentido contrário e não se corrigiu o erro, mesmo diante dos embargos de declaração e também depois que uma desembargadora ter feito a própria menção dos erros nos autos. Pelo que ocorre, o corte rescisório é a medida que necessariamente se impõe. Por fim, convém lembrar que também foram desrespeitadas as orientações jurisprudenciais e duas súmulas do colente TST, a saber, a OJ 270, SDBI 1 e as súmulas 330 e 412, como provamos na peça exodial da presente rescisória. Em suma, o que nós temos? 3 negativas de prestação jurisdicional, decisão contrária às provas dos autos, falta de apreciação e desprezo por várias provas documentais essenciais ao deslinde constitutivo do direito do trabalhador, que sequer foram citadas no acordo, violação de tese de repercussão geral da Suprema Corte, artigo 927 e artigo 1030, 2 do CPC, violação de orientação jurisprudencial do TST, violação de precedente vinculante, e um ponto bem importante aqui, bastante interessante, é que resta que violou também o artigo 489, primeiro, inciso 6 do CPC, que considera como uma decisão não fundamentada aquela que deixa de seguir precedente obrigatório sem demonstrar a distinção ou superação, que é realmente o que não ocorreu. Não houve ali, foi plenamente ignorado e não ocorreu nenhuma distinção e nem uma superação do índice, como até uma própria outra desembargadora chegou a identificar. Excelência, por oportuno, convém lembrar também que o artigo 988, inciso 5º, parágrafo 2º do CPC, permite a reclamação ao STF quando há descumprimento de tese firmada em repercussão geral, desde que esgotada as instâncias originárias. Pois bem, Excelência, ressaltamos que os temas elencados são de ordem pública, não sujeitos à preclusão e sendo cognoscíveis de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ressaltamos respeitosamente que a lei também encontra-se madura. Então, diante do exposto, a Excelência roga pela decisão do acordo, ou julgamento favorável ao autor, ou o reinício do processo a partir das negativas de prestações jurisdicional. Por esse motivo, encerro aqui minha participação e agradeço a Vossa Excelência. Obrigado, doutor Kefren. Devolvo a palavra ao ministro Douglas, relator. Obrigado, presidente. Eu cumprimento o advogado, mas vou pedir vênia para ratificar o voto. O erro, de fato, não se confunde com o erro de julgamento, se é que ele existiu. E, de igual modo, decisão que contraria os interesses da parte não significa decisão nula. Mas qualquer solução contrária demandaria a reabertura do acervo fático probatório para examinar a extensão, a forma como houve a adesão ao PDV, a despeito das premissas fáticas já inscritas na decisão rescindenda, que sinalizam pela adesão sem qualquer visto de vontade por parte do trabalhador. Peço vênia e ratifico o voto. Obrigado, ministro Douglas. Senhoras ministras, senhores ministros, alguma divergência? Eu também acompanho Sua Excelência. Na essência, erro de fato, a matéria foi apreciada e, no tocante ao seguinte, a improcedência, baseia também na súmula 410. Agradeço o doutor Kefren de Aguiar Augusto da Silva, que sustentou pela recorrente registro ora feito.
e proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto de Sua Excelência, o eminente relator. Dr. Kefren, um bom dia, um bom trabalho, muito obrigado. Processo seguinte. Preferência número 26, retorno de vista regimental, concedida à excelentíssima senhora ministra Liana Schaible, processo ROT 24.421, de 65/2020, relator ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário no método negar-lhe provimento, escrito doutor Dionis Figueiredo Franklin Canela. Não houve sustentação ainda. A vistora é a ministra Liana, né? Sim. Ministra Liana tem a palavra, meu sistema não atualiza. Pois não, presidente, cumprimento o advogado. E aqui eu também vou pedir vênia ao ministro Douglas e vou divergir do voto de Sua Excelência. A matéria aqui é uma rescisória calcada no 9665 e 8 do CPC. E a questão aqui é responsabilidade civil da empregadora, se houve ou não a questão controvertida, vai se configurar na culpa presumida da empregadora, na hipótese em que configurada a concausa entre a doença do empregado com sua atividade laboral. O ministro Douglas entende aqui, pela aplicação da súmula 410, e a mim me parece que não seria o caso, porque as premissas que foram delineadas, as premissas fáticas delineadas no acórdão regional permite, sim, o reenquadramento. Ministra Liana, me permita só um segundo. A sustentação. O advogado quer saber se ele está presente. Eu imaginei, presidente, mas... Se ele não estiver presente aqui, nós vamos deixar o julgamento para o final, nas vistas regimentais. Agora ele entrou. Então, ministra Liana, pode continuar, por gentileza. Tá. Então, presidente, como eu disse, as premissas que constam do acórdão e que transitou em julgado são exatamente as seguintes, abro aspas. Quanto ao diagnóstico, o periciado encontra-se com exame físico dentro dos padrões de normalidade para a coluna, apenas com diminuição e mobilidade lombar devido à artrodese. Quanto à incapacidade laborativa, no momento, o periciado apresenta quadro de incapacidade laboral multiprofissional, parcial e definitiva, não sendo recomendado que, com seu quadro degenerativo e artrodese de coluna, realize atividades de montador de móveis, podendo realizar outras atividades que não demandem levantamento de peso, nem permanecer em posições viciosas compatíveis com a sua idade e grau de instrução. E aqui me parece que é a questão do nexo de causalidade que o perito descreveu expressamente. Sim, houve, ao fazer a pergunta sobre a concausa, o perito responde, isso consta no acórdão, rescindendo. Caso positivo, sim, houve concausa entre o quadro agudo de lombalgia, lombociatalgia do periciado, com o tipo de atividade realizada na empresa reclamada. E por aí vai que eu vou me permitir resumir. A natureza ocupacional da doença é mantida em razão do nexo de concausalidade demonstrado no laudo pericial, que não foi desmerecido. E aqui, presidente, me parece que é o ponto crucial. O TRT afasta a responsabilidade civil sob o fundamento de que não resultou comprovada a culpa patronal. Pontuou que não havia elementos que pudessem conduzir à conduta omissiva ou comissiva da empresa capaz de evitar o agravamento da doença ocupacional do reclamante.
Destacou-se, na ocasião, o fato de o empregado, ajudante montador de imóveis, exercer atividade externa, o que inviabilizaria, no seu entendimento, a adoção de medidas fiscalizadoras ou outras providências necessárias para evitar ou minimizar o surgimento de patologias ou agravamento do estado de saúde dos empregados. Portanto, extrai-se do acórdão rescindendo que o fundamento adotado para o TRT para indeferir a vindicada indenização reside na ausência de comprovação de culpa da reclamada. No entanto, não há afastamento das conclusões periciais no tocante à existência do nexo de concausalidade e da doença ocupacional. Então, penso eu que as premissas fáticas delineadas no acórdão regional, sobretudo das conclusões periciais, permitem que seja realizado o reenquadramento jurídico da questão relacionada à indenização por dano moral, sem que seja necessário o revolvimento de fatos e provas em sede rescisória. Cito aqui algumas jurisprudências da Casa na época da decisão rescindenda, no mesmo sentido. E também aqui o contexto que o ministro, senhor relator, Sua Excelência, afasta o óbice da súmula 83, pois o tema a mim me parece que já não era controvertido no âmbito da Justiça do Trabalho. De toda sorte, o tema ostenta envergadura constitucional, uma vez que aponta ofensa ao artigo 722 da Constituição. E trago aqui também julgados do TST. Enfim, não se desconhece a relevância da particularidade emergente dos autos, que permeia a condição de trabalhador externo do autor, mas tal circunstância, de fato, dificulta a ação do empregador de dar cumprimento à sua obrigação de zelar pela saúde e integridade física do trabalhador, oferecendo-se ambiente de trabalho seguro e livre de risco. Sucede que tal dificuldade não se traduz em impossibilidade. Como exemplos de medidas possíveis, destacaria o oferecimento de treinamento adequado a esses profissionais, equipamento de proteção, etc., além de realização de fiscalização na rota de entrega. Peço venha ao eminente relator, dou provimento ao recurso ordinário e reconheço violação ao artigo 7º, 22 da Constituição e artigo 818 da CLT, 19, enfim, vários do Código Civil, e julgar procedente a rescisória, desconstituindo o acórdão proferido pelo TRT 24 nos autos da ação trabalhista e, em juízo rescisório, restabelecer a sentença quanto ao dever de indenizar imposto à reclamada. É o meu voto, presidente. Obrigado, ministra Eliana. Eu vou passar a palavra ao ministro Douglas, mas ainda há a sustentação oral do nobre advogado. O ministro Douglas tem a palavra. Obrigado, presidente. Eu cumprimento o ilustre advogado e, de igual modo, cumprimento a ministra Eliana pelo judicioso voto divergente apresentado. Senhor presidente e estimados colegas, a petição inicial da ação rescisória foi pródiga, e aqui não é uma crítica, óbvio, em apontar a violação de inúmeros preceitos constitucionais e infraconstitucionais, e em sede rescisória nós somos balizados por uma técnica muito especial que exige, num primeiro instante, que a coisa julgada submetida à sindicância rescisória tenha enfrentado o conteúdo dessas normas para que nós possamos, enfim, aferir se foram bem ou mal aplicadas. E eu começo lembrando aqui que não há qualquer registro na coisa julgada em torno das normas inscritas nos artigos 5º, caput, 200, inciso 8º, 225, caput e parágrafo 3º da Constituição Federal. 6º, caput, 75E, 157, incisos 1 e 2 e 818 da CLT. 926, caput e 1022, inciso 1º do Código de Processo Civil. Chama a atenção ainda para o fato de que o artigo 75E da CLT nem sequer estava vigente à época em que o autor era empregado da ré.
Não houve, portanto, qualquer pronunciamento em relação ao conteúdo dessas normas e é por isso que a súmula 298 inviabiliza qualquer sindicância rescisória a propósito da transgressão das referidas normas. Ainda chama atenção para o fato de que o artigo 7º, inciso 22, não trata de qualquer dever de responsabilização do empregador em caso de culpa ou culpa presumida por acidente do trabalho ou doença profissional equiparada. O que a norma diz é que é direito dos trabalhadores a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E por isso me parece o preceito absolutamente impertinente ao debate travado no caso concreto. Mas a inicial ainda aponta a violação do artigo 93, inciso 9º da Constituição, o que obviamente não merece prosperar em razão da motivação inscrita na decisão rescindenda. Também não diviso violação do artigo 10 do Código de Processo Civil, pois a conclusão que a parte pretende combater está inserida dentro daquela lógica decisória, segundo a qual, apresentados os fatos, o julgador externa a sua compreensão. Também não diviso qualquer transgressão ao artigo 927, inciso 5º e parágrafo 1º do CPC, pois não há qualquer registro de que o órgão prolator do acórdão rescindendo teria deixado de observar, aplicar orientação do plenário ou do órgão especial da Corte Regional a qual vinculado. Já me aproximando do final, observo ainda que a violação dos artigos 19, parágrafo 1º, da Lei 8.213, de 1991, e 927, parágrafo único do Código Civil, não se revelam passíveis de reconhecimento, na medida em que existem, aqui um ponto interessante que a ministra Eliana levantou, existem julgados recentes, inclusive, desta Corte, que mesmo na hipótese de concausalidade, se não comprovada a culpa do empregador, não haveria a obrigação de indenizar. Eu cito acórdons, um da lavra do ministro Cláudio Brandão, da 7ª turma, de 2017, e outro da lavra do ministro Amaury, do ano de 2024. Me parece que a questão não está sedimentada em orientação jurisprudencial no âmbito dessa Corte, razão pela qual não se mostra mesmo possível o corte rescisório sob o fundamento de violação das referidas normas legais. Por fim, presidente, há a hipótese de erro de fato também não caracterizada, a improcedência por si só do pleito reparatório, em razão de que não se reconheceu a culpa patronal, não configura erro de percepção de fatos relevantes da causa matriz. Portanto, peço vênia para conhecer e desprover. Obrigado, ministro Douglas. Inscrito pelo recorrente, doutor Dionis. Doutor Dionis, fará uso da palavra? Sim, excelência. Concedo-lhe pelo prazo regimental. Cumprimento, uma boa tarde a sua excelência, ao presidente e os demais ministros que compõem essa subseção. Sendo breve, excelência, diante do debate que já está instaurado, trata-se de ação rescisória, onde busca a desconstituição do acórdão rescindido e reconheceu o dano, reconheceu o nexo causal, mas afastou a indenização sob o argumento de que, se tratar de um montador de imóveis, o trabalho externo não haveria como implementar as medidas necessárias para evitar ou minimizar as patologias ou agravamento do estado de saúde dos empregados. Ocorre que esse fato, excelência, ele é um fato surpresa. Ele está totalmente fora da realidade processada. O órgão julgador traz sem que houvesse, ao menos, alegação pelo empregador. Ao contrário, o empregador, desde a contestação até o recurso ordinário da ação matriz, ele expressamente afirma reiteradamente ter cumprido todas as normas de segurança, fornecido EPI, orientado os empregados e fiscalizado a execução de serviço. Trata-se de uma decisão surpresa, um grave afronta ao artigo 10 do CPC, e até porque não houve contraditório a respeito desse fato. E é justamente um fato importante que culminou, excelência,
no indeferimento do pedido indenizatório. Para além disso, essa extrapolação dos limites da lide, excelência, converte, com todas as vênias, o erro de percepção em violação manifesta da norma jurídica, atraindo igualmente o artigo 966, para o inciso 5 do CPC. Além disso, o texto constitucional assegura a todos, não faz exceção, né, e nem exclui o trabalhador externo no meio ambiente que trabalha ecologicamente equilibrado, porque é essencial a saúde do trabalhador. O artigo 7º também, né, inciso 22, o artigo 157 da CLT, e essa é a jurisprudência da Corte, excelência, que a culpa ela é presumida e o ônus é do empregador, mas, como disse, fomos surpreendidos pelo acordo rescindente, que inovou a lide, instaurando, na verdade, um novo conflito, que sequer estava travado entre as partes, quando traz esse fato de que havia impossibilidade de implementação das medidas de segurança e a sua fiscalização, quando a própria reclamada insistentemente disse que implementou e fiscalizou. As questões, excelência, esses fatos estão devidamente registrados no acordo e muito bem lembrados pela divergência. Essas são as nossas razões pelo erro de fato. Entendemos que houve manifestação, violação manifesta da norma jurídica e pleiteamos, excelência, reiteramos o pedido de provimento do nosso recurso da ação rescisória nesses termos. Agradeço a atenção de vossas excelências. Muito obrigado, doutor Jones. Estabelecida a divergência, acolho os votos. Posso só pontuar? Pode, pois não. Bem tem rapidinho. A palavra. Sobre, sem querer fazer... É só para melhor esclarecer o debate. A mim me parece que nós tivemos um processo aqui rumoroso, que foi bastante debatido, que foi a morte no navio, e se eu não estiver... que ficou essa questão, se havia ou não matéria constitucional, e salvo o melhor juízo, nós decidimos que bastava estar na petição inicial a violação constitucional, e que é o caso que é desse processo, está na inicial. E, em relação ao artigo 7º, que o ministro Drogas colocou, eu trago vários julgados aqui em que o recurso de revista, inclusive do ministro Agra, em que é recebido por violação ao artigo 7º, 22 da Constituição, exatamente nos casos de doença ocupacional, responsabilidade civil e com causa. É só esses dois pontos, presidente. Obrigado, ministro Ariano. Ministro Dezena, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu peço vênia a divergência, acompanho o eminente relator. Obrigado. Ministro Morgana. Pois não, senhor presidente. Aqui, analisando o processo, eu não adentraria na súmula 83, entendendo que há um óbice processual no que se refere à súmula 298, item 1. Isto porque o tribunal, senhor presidente, ele não firmou tese, segundo a análise que fiz, sobre a impossibilidade de admitir-se a responsabilidade subjetiva do empregador, amparada na culpa presumida e na consequente inversão do ônus da prova. Como não se trata aqui de vício que nasce na própria decisão, seria imprescindível que a matéria tivesse sido enfrentada no acórdão rescindendo para que pudesse caracterizar violação manifesta de norma jurídica. Então, na esteira aqui dos elementos que circunscrevem a análise da ação rescisória, considerado o óbice que aqui foi elencado, eu estou acompanhando o relator pedindo vênia à divergência. Obrigado. Ministro Sérgio. Senhor presidente, peço vênia à divergência, acompanho o relator. Obrigado. Ministro Zé Roberto. Senhor presidente, a divergência da ministra Eliana é, como sempre, muito bem fundamentada, mas eu tive a mesma dificuldade que a ministra Morgana acabou de expor, na medida em que, analisando o acórdão, rescindendo, há uma longa digressão, uma longa análise do acórdão a respeito da matéria probatória para verificar a existência da culpa. Ou seja, concluiu que não havia culpa.
mas não tratou da culpa presumida, realmente não avançou nesse aspecto, da possibilidade de aplicação da culpa presumida, em decorrência da constatação da doença ocupacional, na linha dos arestos trazidos e bem trazidos, bem invocados na divergência da ministra Eliana. Mas não houve análise do acordo nesse sentido, nem provocação, através de embargos de declaração, da parte interessada, para pré-questionar devidamente a matéria. Então, pedindo vênia, acompanho o relator. Obrigado, ministro Zé Roberto. Eu também acompanho o relator, mas acompanho pelo fundamento trazido pela ministra Morgana. E eu indago, Sua Excelência, que temos 3 votos pela fundamentação no sentido 83 e 3 votos no sentido 298 pela ausência de exame da culpa presumida. Vossa Excelência... Sem problema, presidente. Adapto. Adapta ao 2981, então essa passa a ser a decisão que fundamenta o resultado do julgamento no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso por maioria, vencida a ministra Eliana, que lhe dava provimento para reconhecer a violação do 7º 22 da Constituição 818, 2, da CLT, 19, parágrafo 1º da Lei 8.213 e 927, parágrafo 1º do Código Civil, que julgava procedente a ação rescisória, desconstituindo o acórdão proferido pelo TRT 24 nos autos da reclamação e, em juízo rescisório, restabelecia a sentença quanto ao dever de indenizar o imposto de renda da reclamada. Juntará voto vencido a ministra Liana Scheib. E aqui acho que a questão técnica e do aparelhamento foi fundamental, porque eu também não vejo como reconhecer violação constitucional nessas hipóteses. Registro a sustentação oral do doutor Dionis, a quem, pelo recorrente, a quem cumprimento e desejo um bom trabalho. Muito obrigado, doutor Dionis, um bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Processo seguinte, com o advogado. Último. Preferência número 27, relatora excelentíssima senhora ministra Liana Scheib, processo AG ROT 15.590, de 71/2024, que são partes Tiago Baia de Andrade, William César Gonçalves Viana e outros, escrito doutor Guilherme Alves de Melo Franco. Ministra Liana. Pois não, presidente. Cumprimento o ilustre advogado, que é um agravo interno contra uma decisão monocrática que extinguiu a ação mandamental, com base no artigo 5º, inciso 2, da Lei de Mandato de Segurança, bem como as JJs 54 e 92. E aqui o impetrante sustenta que o imóvel em litígio constitui bem de família, motivo pelo qual os atos expropriatórios revestem-se de ilegalidade. Como consignado na decisão agravada, a discussão afeta ao bem de família, ela já foi resolvida em várias outras execuções, e na ação matriz, o impetrante interpôs, inclusive, agravo de petição com idêntica pretensão. Portanto, nego provimento ao agravo com base, inclusive, nas OJs. Obrigado, ministra Liana. Escrito pelo agravante, o doutor Guilherme Alves de Melo Franco. Doutor Guilherme fará uso da palavra. Sim, excelência. Concedo-lhe, então, pelo prazo regimental. Cumprimentando a todos os membros desta subseção, através de Vossa Excelência e da ilustre relatora, ao representante do Ministério Público do Trabalho, aos funcionários presentes e aos colegas que estão nos ouvindo, tanto pessoalmente quanto pela internet. A questão basilar deste agravo interno diz respeito a que o impetrante ele utilizou-se de todos os meios recursais existentes para a solução desse dissídio, inclusive fato alertado da própria relatora, seu voto ora apresentado. Para que isso seja mais consultado, o agravante citou ao processo
o acórdão de 54 0B FP3, cujo agravo de petição citado pela relatora tinha já sido indeferido. Restou, portanto, ao agravante a interposição do mandado de segurança para ter seu direito certo, ou seja, direito de propriedade arrolado pela Constituição como cláusula pétrea, de não ter de família admoestado realmente, porque é totalmente impenhorável na fórmula escrita em lei. Como esse procedimento que está sendo analisado por Vossas Excelências trata de um curso ordinário indeferido e, portanto, um recurso ordinário, ele tem feito devolutivo de profundidade. Todas as questões práticas e documentais podem ser objeto de consideração por esse Tribunal Superior do Trabalho. Ocorre que toda essa sistemática do bem de família encontra-se regiamente comprovada nos autos, primeiro pela certidão cartorária, que admite ser o mesmo o único bem pertencente ao agravante. Neste caso, não há outro bem para servir de residência para a sua célula familiar. Em contrapartida, há diversos documentos comprovando que a residência era utilizada pelo reclamado e sua célula familiar como bem de família, como, por exemplo, contas da escola das crianças, outras contas de internet, de água, luz, o que caracteriza datamente a composição do bem de família. Por outro lado, ao contrário, e não existe quaisquer provas processuais de que isto não seja a realidade fática verdadeira. E, portanto, não se pode desprezar, neste sentido, a existência do bem de família que é protegido na impenhorabilidade. É o que nós gostaríamos de fazer. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Guilherme. Ministra Liana Scheib. Presidente, é o que a SDI 2 decide, a aplicação das OJs e, enfim, mantém o voto. Muito obrigado, ministra Liana. Senhora ministra, senhores ministros, alguma divergência? Em não havendo, proclamo o resultado à unanimidade nos termos do voto da eminente relatora, que conhece, mas, no mérito, nega-lhe provimento. Registrada a sustentação oral do doutor Guilherme Alves de Melo Franco, a quem cumprimento, desejo um bom trabalho e uma boa tarde. Muito obrigado, doutor Guilherme. Obrigado, excelências. Um bom 2026, já que é a primeira vez que nós nos encontramos aqui nessa culpa. E bom trabalho. Muito obrigado para nós todos, doutor Guilherme. Terminamos, então, agora as preferências regimentais dos senhores advogados. Nós vamos passar primeiro as planilhas e depois voltamos a duas vistas regimentais. Apregou-se a planilha do ministro Douglas. Eu vou lá.
Planilha do excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo ROT 1329, dígito 14 de 2024, ao processo ROT 32, dígito 80 de 2024. Ministro Douglas, algum destaque espontâneo de Vossa Excelência? Não, presidente, à disposição. Senhoras ministras, senhores ministros, algum destaque na planilha do ministro Douglas? Em não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos dos votos encaminhados por Sua Excelência em sua planilha, a unanimidade. Planilha seguinte. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Dezena da Silva, CC CIV 1.488, dígito 39 de 2025, ao processo EDCIV ROT 411, dígito 31 de 2018. Ministro Dezena, destaques espontâneos de Vossa Excelência? À disposição, presidente. Senhoras ministras, senhores ministros, algum destaque? Em não os havendo, proclamo o resultado do julgamento dos processos trazidos na planilha do ministro Dezena, a unanimidade nos termos dos votos encaminhados pelo eminente relator. Planilha seguinte. Planilha da excelentíssima senhora ministra Morgana de Almeida Richa, processo ROT 10.531, dígito 44 de 2020, ao processo ROT 10.956, dígito 71 de 2020. Ministra Morgana, destaques espontâneos de Vossa Excelência? À disposição, presidente. Eu tenho um deles, eu sou impedido. Então, nós estamos colocando em julgamento agora todos, à exceção do 10.394. Senhora ministra, senhores ministros, algum destaque na planilha da ministra Morgana? Em não os havendo, proclamo a unanimidade o julgamento nos termos dos votos encaminhados pela eminente relatora em sua planilha, a unanimidade, à exceção do ROT 10.394/62, para o que passo a presidência ao ministro José Roberto em face do meu impedimento. Muito obrigado, senhor presidente. Pregão, por favor. Relatora excelentíssima senhora ministra Morgana de Almeida Richa, processo ROT 10.394, de 62 de 2020. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Como vota a eminente relatora? Conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Pois não. Alguma divergência ou observação? Em não havendo, proclamo julgado à unanimidade o feito em questão, nos termos do voto da eminente relatora. Assim se decide, devolvo a presidência ao eminente ministro Vieira de Mello Filho. Obrigado, ministro José Roberto. Apregou-se a próxima planilha. Planilha do excelentíssimo senhor ministro Sérgio Pinto Martins, processo ROT 1245, dígito 17 de 2022, ao processo ROT 1.146, dígito 48 de 2021. Ministro Sérgio, algum destaque de Vossa Excelência? 100.1135. Apregou-se, por gentileza. Relator excelentíssimo senhor ministro Sérgio Pinto Martins, processo AG-HC CIV 1.135, dígito 34 de 2025. Pois não, ministro Sérgio. Só um minutinho, senhor presidente, está abrindo aqui. Eu retirei da ementa a expressão indicada pelo ministro Dezena, a quem agradeço. Não sei se foi efetivamente feito. Ministro Dezena? Não, presidente, aí nesse caso era só a supressão de uma parte da cabeça da emenda, que é o não cabimento diante do acórdão regional que foi proferido em sede, que não foi proferido em sede de habeas corpus. Isso significa dizer que se não for um julgamento de habeas corpus no regional, não caberia habeas corpus aqui mas o relator está dizendo que suprimiu, porque, na verdade, essa parte nem tem essa discussão no corpo do voto. Então, suprimida essa questão, eu não tenho divergência. Ok. Senhoras ministras, senhores ministros, nesse processo, alguma manifestação? 100.1088. Não, ministro Sérgio, ainda não proclamei. Desculpe. A unanimidade, então, nos votos do eminente relator, agora com reajuste manifestado por Sua Excelência no tocante à questão redacional envolvendo a admissibilidade de habeas corpus somente em primeiro grau, em segundo grau para o TST. Seguinte. 12.45.17. Pregou-se, por gentileza.
Relator excelentíssimo, senhor ministro Sérgio Pinto Martins, processo ROT 1245, dígito 17, de 2022. Estou retirando de pauta em razão da reclamação 73.295. O presente feito fica retirado de pauta a requerimento do eminente relator, aguardando na secretaria ou no gabinete ministerial? Na secretaria. Devendo feito aguardar na secretaria o julgamento do 1257, né? Retirado, portanto, de pauta e enviado à secretaria. Mais algum, ministro Sérgio? 100.11.46. Não, isso aqui já saiu. Apregou-se, por gentileza. Relator excelentíssimo, senhor ministro Sérgio Pinto Martins, processo ROT 1.1146, dígito 48, de 2021. Eu fiz uma alteração no dispositivo, também agradecendo ao ministro Dezena. O dispositivo agora é conhecer do recurso, dar provimento para acolher a pretensão deduzida na ação rescisória por violação manifesta do parágrafo 2º do artigo 841, para em juízos rescindir a sentença no tocante à reconvenção dos autos, ação de cumprimento 1.336.31, custas no importe de 2% sobre o valor da causa, honorário em favor do patrono do autor, a cargo do réu no importe de 10% sobre o valor da causa. É isso? É. Senhoras ministras, senhores ministros, alguma divergência? Presidente, aqui, veja só, a colocação que eu fiz foi o seguinte, porque houve um cerceamento de defesa no processo matriz, porque não foi dada a oportunidade de defesa na reconvenção. E isso o senhor ministro relator está reconhecendo. Então, a questão é nulidade por cerceamento de defesa. A nulidade, evidentemente, é reconhecida a nulidade e reabre a jurisdição no processo matriz, porque aí tem que dar oportunidade de defesa. Não há juízo rescisório nessa hipótese. Então, me parece que aqui ainda, com todo respeito, estaria faltando alguma parte ainda no juízo rescindente, porque tem que reabrir a jurisdição no processo matriz. É isso que eu penso que está faltando ainda. Então, bom, senhor presidente, eu retiro de pauta para examinar melhor. Vossa Excelência adia, né? Para a Então, próxima sessão. para a próxima sessão. Tá bom. Dia 24. Fica adiado o presente feito a requerimento do eminente relator. Mais algum destaque, ministro Sérgio? Não, um outro é o 619115, que é a questão dos embargos. Apregou-se, por gentileza. Relator excelentíssimo, senhor ministro Sérgio Pinto Martins, processo EDCI VAG ROT 691, dígito 15, de 2020. Ministro Dezena, que é uma observação de Vossa Excelência. Então, presidente, aqui, nesse caso, eu pedi no vênia ao ministro Sérgio, eu acho que é o caso de acolher os embargos. Porque no honorários, a majoração de honorários, não há necessidade de pedido. Ou seja, o parágrafo 11 do artigo 85 é muito claro, que diz que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente. Ou seja, essa é uma questão que tem que ser enfrentada. Se vai majorar ou não, é outra situação, mas que há omissão, há. Ministro Sérgio, adiado para a sessão do melhor dia 24, também olhar melhor. para melhor exame. Então, o presente feito fica adiado para a próxima sessão presencial no dia 24 de fevereiro. Quanto aos demais, alguma divergência? E não havendo, proclamo o resultado. Presidente, desculpe, no ROT 43, 387 e 23. Pois não, apregou-se, por gentileza. É esse só que faltava. Apregou-se, por favor. Relator excelentíssimo, ministro Sérgio Pinto Martins, processo ROT 43, 487, dígito 23, de 2023. Ministro Dezena, tem a palavra. Pois não, presidente. Aqui, o eminente relator, ele está acolhendo a ação para julgar procedente, né, e desconstituir a decisão rescindenda sobre violação do artigo 61, parágrafo 1º, 2, a linha C da Constituição.
O problema é que aqui é um pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado, que, como a jurisprudência aqui já está sedimentada, que o pronunciamento de Tribunal de TJ não seja rescisório, porque o Código de Processo diz expressamente que a necessidade de julgados do Supremo Tribunal Federal. E, de outro lado, não, na minha compreensão, com todo respeito, não houve pronunciamento explícito na decisão rescindenda ou tese sobre a violação do artigo 61, parágrafo 1º, 2c da Constituição. A decisão rescindenda consignou tão somente o seguinte: não vislumbra a ocorrência de invasão de competência legislativa em relação à remuneração de cargos da administração pública direta. A única coisa que existe na decisão rescindenda, e que isso, a meu ver, não serve a preencher o que reclama a súmula 298.1 desta Corte. E, portanto, aqui o meu voto seria por negar provimento ao recurso. Pois não, ministro Sérgio. Melhor retirar de pauta isso. Então, diante da observação do eminente ministro Dezena com relação à incidência da súmula 298, Sua Excelência, o eminente relator, adia o processo para a próxima sessão, no dia 24. A planilha, concluída, então, a planilha do ministro Sérgio, passamos à planilha da ministra Eliana Scheib. Relatora excelentíssima senhora ministra Eliana Scheib, processo ROT 106.039, de 32 de 2024. Um processo. Destaque, ministra Eliana. Sim, presidente, por favor. Eu vou adiar para julgar junto com aquele habeas corpus. Eu vou adiar para julgar junto com aquele habeas corpus que eu já adiei pelos mesmos fundamentos para averiguar o que foi debatido na sessão passada. Ônus argumentativo e adequar. Adiado para a próxima sessão? Isso. O presente feito fica adiado a requerimento da eminente relatora para a sessão do dia 24/2. Concluímos as planilhas, temos 2 vistas regimentais. Apregou-se, por gentileza. Retorno de vista regimental concedida à excelentíssima senhora ministra Eliana Scheib. Processo ROT 15.210, dígito 15 de 2024, relator ministro Douglas Alencar Rodrigues, que votou no sentido de não conhecer do recurso ordinário. Ministra Eliana, tem a palavra. Presidente, eu referi da minha divergência e vou acompanhar o ministro relator. Pois não. Senhora ministra, senhores ministros, no presente feito, a eminente ministra Eliana, vistora, retira a divergência. Há divergência? Em não havendo, é o resultado que proclama a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Processo seguinte. Retorno de vista regimental concedida à excelentíssima senhora ministra Eliana Scheib, processo ROT 1.926, dígito 16 de 2022, relator ministro Dezena da Silva, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Ministra Eliana, tem a palavra. Por não, presidente. Do mesmo modo, eu retiro a divergência com a aplicação da súmula 54. Não havendo mais, não havendo mais divergência, indago a senhora ministra e senhores ministros se há alguma divergência no presente feito. Em não havendo, eu proclamo o resultado do julgamento à unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Com isso, nós concluímos a nossa pauta de julgamento e eu quero agradecer aos eminentes pares. As nossas sessões terça-feira serão presenciais e, não havendo nenhuma atividade de representação, eu espero estar presente em todas elas. Na companhia de vossas excelências, tivemos uma sessão bem produtiva e uma sessão profícua em termos de julgamentos e debates. Agradeço a todos, desejo um bom trabalho. Está encerrada a sessão. Obrigado.